Causa número 1, e é a mais comum de todas, você colocou água demais. Antes de você falar, eu não coloco água no meu geladinho. Calma, porque eu não tô falando água da torneira ou água ali da sua geladeira. Eu tô falando de tudo que carrega água para dentro da sua base. Eu vou listar e eu quero que você vá marcando mentalmente quanto desses você usa. E eu trouxe alguns para cá para você ver que não tem nada de exótico. É o que tá na sua cozinha agora. O leite. Leite é majoritariamente água. Se a sua base é feita com muito leite e pouco do resto, você tem uma base com muita água solta. A fruta. Fruta é água com sabor. Melancia, abacaxi, morango, maracujá, todas elas entram na sua base carregando muita água. E aqui é que tem uma armadilha cruel. Os sabores de frutas são justamente os que dão mais gelo. E as pessoas acham que é porque fruta não combina com geladinho cremoso. Combina. Só precisa ser tratada diferente porque a matéria-prima é diferente. O suco, o refresco, o pó misturado com água. Aqui a água é a maior parte do produto. E a água que você acrescenta para render mais, e essa é a mais que dói falar, porque ela vem de um lugar muito bom. A pessoa quer baixar o custo. Ela olha a receita, vê que dá 40 unidades e pensa, se eu colocar mais 1 litro de água, dá 60. Dá 60 mesmo. 60 geladinho piores. Você não rendeu mais. Você diluiu o seu produto e transferiu prejuízo para o sabor. Agora entenda o mecanismo. Quanto mais água solta você tem na base, mais material tem disponível para formar cristal grande. É matemática, não azar. Você deu mais água para o congelador brincar. O sinal que essa é a sua causa. Os seus sabores de fruta dão muito mais gelo que os cremosos. Se o seu ninho com Nutella sai liso e o seu de abacaxi sai raspando, é água. Não é o abacaxi. É a quantidade de água que entrou com ele. Causa número 2, falta de gordura na sua base. E essa aqui é a causa que mais surpreendeu quando eu entendi. Porque ela é contraintuitiva. A gente cresceu ouvindo que gordura é ruim. Que a gordura é o que faz mal. E a pessoa monta uma base mais leve, achando que tá fazendo um produto melhor. E faz um produto que raspa no dente com cristal de gelo. Deixa eu te explicar o que a gordura faz lá dentro sem complicar. Lembra que a gente combinou que o cristal cresce quando as moléculas de água conseguem se juntar? Então, a gordura fica no meio do caminho. Ela se espalha pela base e vira uma barreira física entre uma molécula de água e outra. A água quer se juntar, esbarra na gordura, não consegue. O cristal para de crescer num tamanho pequeno. Não é magia e não é química de laboratório. É obstáculo mesmo. E é por isso que os sabores saem mais cremosos. Os que levam creme de leite, leite condensado, leite em pó, chocolate, pasta de amendoim, são naturalmente os que dão menos gelo. Não é porque são melhores, é porque trazem gordura junto. Esses três aqui não estão na sua base só para deixar mais gostoso. O trabalho invisível deles é esse, atrapalhar a água. E aqui eu preciso te dar um aviso, porque essa informação usada errada traga o seu produto por outro caminho. Saber que a gordura ajuda não significa despejar gordura na base. Gordura demais deixa o geladinho pesado, deixa uma camada na boca que não sai e mascara o sabor da fruta que você pagou caro para colocar. Existe um ponto e o ponto muda de sabor para sabor. Onde fica esse ponto? Qual gordura usar em qual sabor? E como equilibrar isso sem estourar seu custo? É exatamente o tipo de coisa que eu não consigo te passar no vídeo, porque é conta e é proporção. E cada sabor tem a sua. O que eu quero que você leve daqui é o princípio. Se seu geladinho de fruta raspa com cristal de gelo, provavelmente não é a fruta que tá errada. É que ela entrou sozinha sem nada para segurar a água dela. Causa número 3, e essa é a mais silenciosa. Você mexeu no açúcar. Isso acontece muito e quase sempre por um motivo nobre. O cliente pediu uma versão menos doce, você achou que estava doce demais, você quis fazer uma linha fit. Você trocou o açúcar por adoçante. Trocou isso aqui pelo adoçante, achando que era só uma troca de sabor. E aí o geladinho virou pedra. Porque o geladinho, o açúcar no geladinho não é só sabor. Ele tem uma segunda função que ninguém conta para você. Açúcar abaixa o ponto de congelamento da água. Traduzindo para o português, água pura congela a 0 graus. Água com açúcar dissolvido dentro congela mais frio do que zero. Ou seja, uma base doce no mesmo freezer congela menos duro e mais devagar por dentro que uma base sem açúcar. Ela fica mais macia e macio é o oposto de raspar. É por isso que a versão fit do seu geladinho, feita com adoçante, quase sempre sai pior de textura. Não é sua mão. Adoçante adoça, mas ele não faz esse segundo trabalho. Você tirou o sabor doce e sem querer tirou junto a proteção contra o gelo. Isso muda como você olha um pedido. E eu vou ser bem direto aqui. Quando uma cliente te pede menos doce, ela tá pedindo uma coisa que também mexe na textura. Você pode atender, mas precisa compensar em outro lugar. Se você só tirar o açúcar e não fizer mais nada, você entrega um produto pior e a cliente vai achar que você não sabe fazer. O sinal que essa é a sua causa. O seu geladinho tradicional sai bom e a versão menos doce sai dura. Ou a sua receita foi piorando com o tempo, aquela que já tinha começado boa e foi ficando pior, conforme você foi ajustando o açúcar para baixo. Causa número 4, não é o freezer, é o jeito que você
você usa o freezer. E olha que diferença enorme entre uma coisa e outra. Eu falei lá no começo que o congelamento lento cria cristal grande. Então tudo que atrasa o congelamento do seu geladinho é inimigo. E tem 4 coisas que atrasam. E as 4 são de graça para corrigir. Primeira, você colocou quente ou morno. A pressa de terminar a produção faz gente enfiar tudo lá dentro antes da hora. Só que o geladinho morno demora muito mais para atravessar a faixa de temperatura onde o cristal se forma. É justamente atravessar essa faixa devagar que faz o cristal crescer. E tem um agravante. O saquinho morno aquece o que já estava congelado do lado e estraga ele também. Segunda, você empilhou tudo de uma vez. Um bolo de 100 geladinhos amontoados congela de fora para dentro. Os de fora congelam rápidos e ficam bons. Os do meio ficam presos no calor dos outros e congelam devagar. E aí você tem um lote em que metade sai boa e metade sai com cristal. Do mesmo sabor, do mesmo dia. Se isso já aconteceu com você, é isso. Terceira, a porta. Cada vez que você abre, entra ar quente e sobe a temperatura lá dentro. Num dia de produção, a gente abre o freezer umas 50 vezes. O que está congelando derrete um pouquinho na superfície e volta a congelar quando fecha. E derreter e congelar de novo é literalmente a receita para fazer cristal grande, porque na segunda vez a água já está agrupada. Quarto, o freezer está cheio demais ou vazio demais. Cheio demais, o ar não circula. Vazio demais, ele oscila mais de temperatura toda vez que abre. E olha o tamanho da injustiça. As 4 coisas que eu acabei de falar são culpa de rotina, não de equipamento. Não custa R$1 corrigir nenhuma delas. E a pessoa que está com esse problema está economizando para comprar um freezer novo. Causa número 5. E essa aqui ninguém investiga. O geladinho estava bom quando congelou e estragou depois. Isso é importante porque muda quem tem culpa. Tem geladinho que sai perfeito da sua produção e chega raspando na boca do cliente com cristal de gelo. Você jura que fez tudo certo. E fez mesmo. O estrago aconteceu no caminho. Onde acontece? Transporte. Você tirou do freezer, colocou na sacola, pega em 3 lugares e no terceiro ele já amoleceu na superfície. A cliente coloca no freezer dela e ela congela de novo. Aquele derreteu e congelou de novo. Congelou de novo o que eu falei. Aconteceu. E o cristal se forma nessa segunda vez. É grande. Na exposição para venda. Se você vende em caixa térmica na rua, cada abertura é uma oscilação. Um dia inteiro de feira com a caixa abrindo e fechando faz um estrago que a sua base não consegue segurar. No freezer da cliente, e esse você não controla mesmo, o freezer da casa dela pode ter o dobro das aberturas do seu. E o tempo. O geladinho não é eterno. Mesmo parado e bem guardado, o cristal vai crescendo devagar ao longo das semanas. Aquele estoque que você fez com muita antecedência para garantir o volume vai perdendo textura. Tem um ponto em que produzir demais adiantado trabalha contra você. Então quando a cliente reclama de gelo, a primeira pergunta não é o que eu fiz de errado na base. A primeira pergunta é: esse geladinho estava bom quando saiu daqui? Se você não sabe responder, você não tem como corrigir, porque pode estar consertando a coisa errada. A forma de descobrir isso é ridícula de simples e quase ninguém faz. Toda vez que você fizer uma entrega grande, para 2 geladinhos daquele mesmo lote e deixa no seu freezer intocados. Quando a cliente reclamar, você abre os seus. Se os seus estão lisos, o problema foi o caminho. Se os seus estão com gelo, com cristal de gelo, o problema foi a base. Em 30 segundos você sabe onde procurar.